Amém? Amados, vamos, sem delonga, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida. Desde já eu quero agradecer ao presbítero Moacir Maurício, que trabalha juntamente comigo. Eu convidei esse varão, ele falou: ô varão, eu vou lá, vou estar lá para cultuar Deus contigo. Amém. Deus abençoe, viu, meu amado? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, e nós vamos ler no versículo 18 a seguir. Quero já pedir perdão aos amados. Eu até que saí no horário bom do trabalho, mas o trânsito foi muito grande e eu vim orando para que Deus tirasse todo o impedimento. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Leiamos o versículo 17, 18 e o 19 a seguir. Para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Versículo 19 é o versículo chave. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Em outras versões, o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Somente até aí. Eu queria que a igreja repetisse comigo, e se eu soubesse falar inglês, eu diria mais ou menos assim: my brother, my sister, repeat after me. Mas como eu não sei, vocês repetem depois de mim, amém? Vamos lá. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, não esmagará a cana quebrada. E vou falar mais uma vez, vocês forte. Não esmagará a cana quebrada, pavio que fumega. Glória a Deus. Tomai os vossos assentos, amados. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus seja dada toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Evangelho de Mateus. Quando eu comecei a meditar sobre esta palavra, eu comecei a entender que a Bíblia Sagrada, ela possui 3 formas de linguagem: a linguagem literal, a figurativa e a simbólica. E haja vista, amados, que se observarmos as escrituras sagradas, 80% dela é literal e 20% é simbólica. Ao contrário, acontece no livro de Mateus, que é 80% simbólico e 20% literal. Então, para que possamos compreender as escrituras sagradas, nós temos que entender essas 3 linguagens da Bíblia. E no versículo onde nós acabamos de ler, Jesus usa uma figura simbólica, comparando algo aqui da terra, fazendo uma comparação com o ser humano. Então Mateus, no contexto da história, vai escrever acerca de um homem que tinha a mão mirrada. E Mateus começa a descrever a história. Mateus começa a falar sobre o que havia acontecido, o grande milagre a qual o Senhor tinha feito através da vida deste homem. Mas, meus amados, eu vinha meditando nesse texto há alguns dias, e eu fiquei pensando, encucado na minha mente, falando: mas puxa vida, Mateus poderia ter escrito isso desde o princípio em que ele escreveu o começo do seu evangelho.
Ele já poderia ter escrito, olha, para que foi predito pelo profeta Isaías. Então Mateus vai mencionar sobre algo que havia sido proferido há cerca de 700 anos atrás, pela boca do profeta Isaías. Então Mateus vai dizer, olha, pelo que foi predito pela boca do profeta Isaías, para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta Isaías: eis aí o meu servo que escolhi, o meu amado. Se nós formos atentar às escrituras sagradas, nós vamos ver que Mateus, agora inspirado no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, no capítulo 42, foi em que Isaías disse isso. Mas quem foi Isaías? Isaías foi o profeta a qual mais profetizou, a qual mais falou acerca de Cristo. Se nós formos analisar as escrituras sagradas, já desde o começo, Isaías fala acerca do nascimento do Messias. Eis que um menino vos nascerá, e será concebido de uma virgem, a qual dará a luz a um menino, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz e Deus forte. Mateus vai falar acerca do seu nascimento. Pois bem, amados, Mateus, não contente, ainda fala acerca do seu ministério que ele irá fazer. Mas o que me chama a atenção foi a maneira em que Deus, ele chamou Mateus e deu a revelação para Mateus. Mateus foi um homem que vivia apontando muito o pecado dos outros, mas o dia em que ele teve um encontro com Cristo, no capítulo 6 e no versículo 1, ele vai dizer, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e ele contemplou serafins que voavam ao redor do trono. E então, esta visão que Isaías teve, mudou a sua vida, mudou totalmente a vida do profeta Isaías. Isaías nunca mais foi o mesmo homem depois da revelação de Cristo, da revelação de Deus, do trono de Deus em que ele teve. E no capítulo 42, então o Senhor vai dar a revelação ao profeta Isaías acerca de Cristo, acerca do chamado, acerca do que ele viria a fazer aqui sobre a terra, acerca do seu ministério. Eu fico encucado, minha mente começa a entrar em parafuso. Como é que um homem vai profetizar sobre algo em que ele não vai ver acontecer, aleluia, mas ele tem que falar? É porque ele recebeu de Deus, amados. O profeta Isaías não recebeu, aleluia, uma mensagem do além, não, a mensagem foi diretamente do trono, glória a Deus. E é um profeta bem conceituado, e parece que eu vejo naquele momento Deus falando, olha Mateus, escreve aí o que vai acontecer, para que o meu filho vai vir sobre a terra, Mateus, escreve aí, ele vai vir para produzir o juízo, ele vai vir para, aleluia, não quebrar a cana trilhada, e nem apagar o pavio que fumega. E Mateus vai e profere, escreve, aleluia, e a profecia começa a se cumprir 700 anos depois. E Mateus começa agora a escrever o Evangelho. Mateus começa agora a descrever o Evangelho de Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que Mateus começa a descrever o Evangelho de Cristo, mas Mateus não está entendendo o mistério de Deus. E Mateus começa a escrever, e Mateus começa a falar acerca das curas, acerca do que Jesus começara a fazer. Jesus cura um leproso, Jesus cura o centurião de Cafarnaum naquele momento. E Mateus vai descrevendo, olha, ele curou o centurião de Cafarnaum por apenas uma palavra. Ele curou também o paralítico de Cafarnaum, aleluia. Mas foi no Evangelho, glória a Deus, foi na cura da mulher em que tinha o fluxo de sangue, em que deu um start na mente de Mateus, amado. Naquele momento Mateus começa a escrever que uma mulher que havia
12 anos que tinha um fluxo de sangue. Ela foi curada porque ela tocou nas vestes de Jesus. Mas aí Marcos vai revelar e vai dar mais um pouco de detalhe, que aquela mulher havia padecido 12 anos, e após ouvir falar de Jesus, esta mulher então, ela vai e toca em Jesus. E eu creio que deu um start na mente de Mateus naquele momento. Puxa vida, Deus usou essa mulher. Como Deus usou essa mulher? Deus usou essa mulher. Ela foi curada porque ela ouviu falar. E na minha mente nervosa viaja lá no passado, quando alguém chegou a falar para aquela mulher: olha, eu fiquei sabendo que tem um Jesus que cura. Aleluia. O que será que foi que aquela mulher ouviu falar de Jesus, em que despertou a fé naquela mulher? Meus amados, eu tenho certeza que aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, não é somente que ele curava, que ele batizava, não. Foi algo mais profundo, amados. Foi algo mais profundo. Eu tenho certeza que alguém chegou para aquela mulher e disse: olha, lá no livro do profeta Isaías, estava escrito que ele viria, e ele iria ser servo, iria curar. Ele também iria, aleluia, não iria esmagar a cana trilhada, e nem o pavio que fumega. Peraí, a cana trilhada não quebrará, e nem o pavio que fumega? E também eu fiquei sabendo que quando Isaías teve a revelação de Cristo, lá no capítulo 6, quando ele teve o encontro, o séquito encheu o templo. Meu Deus, se o séquito encheu o templo e abalou as colunas do templo, o que não vai fazer por esse fluxo de sangue? Aquela mulher foi movida pelo que ela ouviu. Glória a Deus. Eu não sei se você está aqui nessa noite, glória a Deus, porque eu vim pregar. Não, você não vai receber nada. Mas se você ouviu falar que Jesus Cristo cura, liberta, e que a cana trilhada ele não quebra, e que ele não apaga o pavio que fumega, você veio no lugar certo aqui nessa noite, porque a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Glória a Deus. E naquele momento em que Mateus teve o start, e Mateus escreve: então, olha, agora eu vou ter que declarar que isso foi predito pelo profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. E agora Mateus começa a escrever: olha, a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Oh, aleluia. E nessa comparação, nessa linguagem figurada, em que o Senhor nos traz, amados, o que é uma cana quebrada? Cana quebrada para nada ela serve, amados. Eu trabalho como motorista, e muitas vezes viajei ao interior aí, para Ribeirão Pires, São Joaquim da Barra, e eu avistei muitos canaviais. E é lindo quando você observa aquele canavial lindo, belo, maravilhoso. Mas pasme, meus amados, aquele canavial não está tão lindo, tão belo, aleluia, simplesmente porque eles cresceram e se formaram daquela formosura. Não, aquele canavial também teve canas que trilharam. Canas que trilham são aquelas canas que não conseguem crescer para cima, elas crescem para baixo, começam a se arrastar no chão, elas não têm sustento em seu caule. Oh, aleluia, glória a Deus. Então ela começa a se rastejar e começa também a derribar as outras. Mas, meus amados, o agricultor aqui na terra, ele não deixa que isso aconteça. Ele vai lá, corta a cana trilhada, pega ela e lança fora. Mas o agricultor, que é o nosso Deus, é diferente. Ele não quebra a cana trilhada, ele pega a cana trilhada, ele levanta a cana trilhada, ele dá como nela serga. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Augusto, estás ouvindo? Você está no lugar certo, você está na hora certa, porque nessa noite a cana trilhada não quebrará. Ele vai levantar, ele vai levantar. E se eu fosse você, já levantava a mão e adorava o agricultor que está aqui nessa noite. Ele não quebrará a cana
você veio no lugar certo. Você está no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão e dê a melhor glória que você pode para o agricultor. Levante a sua mão e adore a Ele aqui nessa noite. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Aleluia. O agricultor pega, joga fora, ele não, ele levanta. Aleluia. Hoje é entre você e Deus. Hoje a decisão aqui está nas tuas mãos. O agricultor está aqui próximo. O agricultor está aqui nessa noite em nosso meio. O agricultor está aqui nessa noite para te levantar. Mas hoje a decisão é sua. Você quer que nessa noite o agricultor novamente ele te coloque de pé? Ele vai te pôr de pé. Hoje a decisão é sua. Aleluia. Chega da síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, irmão Antônio, vai ter que ser assim, eu vou morrer assim. Não, hoje a decisão é sua. Se você quiser se levantar, Ele vai te levantar. Se você quiser se erguer, Ele vai te erguer. Aleluia. Se você nessa noite, aleluia, quer ser restaurado, Ele vai te restaurar. E o meu agricultor, ele não vai fazer nada pela metade. Hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui voando. Hoje você vai sair daqui regozijando na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. A história da cana trilhada se assemelha com a história desse ministério. Quando muitos pensaram que quando o saudoso pastor Paulo e a missionária Dalvínia saíram de uma igreja boa, agora trilharam, agora não se levanta mais, mas se esqueceram, aleluia, que eles servem ao agricultor, em que ele não esmaga a cana trilhada. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que é que causa a trilha na cana? É vento forte, são pisadas. Aleluia! Quando dá aquelas tempestades fortes, quebra a cana. E muitos que estão crescendo não aguentam o vento e deitam-se. Aleluia, glória a Deus. Vento forte e pisadas. E sabe o que acontece com a cana trilhada? Ela vai trilhando e forma um caminho. E eu falei, Deus, como assim forma um caminho? A cana trilhada, ela vai formando um caminho. E quando ela forma um caminho, ali serve de passagem para animais, para pessoas. Deus, eu não estou entendendo. Ele falou, meu filho, quando a cana trilha, aleluia, que forma aquele caminho, serve de passagem para os demônios também perturbar a mente, tira a sua vida, se suicida, se mata, não tem jeito. Eu falei, mas só que eu sou o agricultor em que não quebra a cana trilhada. Eu disse, glória a Deus, que ainda tem um agricultor que zela pelo seu canavial. Oh, aleluia, aleluia. Se tem cana trilhada aqui nessa noite, o agricultor vai levantar aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a cana trilha, para nada serve, para o homem nada serve, a não ser lançar ela fora. Mas o meu Deus é diferente. Ele pega a cana trilhada, põe novamente de pé. Eu falei, Deus, tu és lindo. Aleluia. E quando Jesus fala agora, nessa passagem figurada, eu falei, Deus, para que serve a cana? Aleluia. Cana serve de combustível, meu filho. Aleluia. Você é combustível, aleluia.
A mocidade é combustível, a juventude é combustível, os adolescentes são combustível, aleluia. E Deus não irá permitir que nenhuma desta cana, aleluia, seja lançada fora. Oh, glória a Deus. Nessa noite, se as, aleluia, potestade, se os principados estão aleluia, estão derribando você, para que você continue trilhada, oh, aleluia, você é combustível, você irá ser usado, aleluia, em outros países, em outras nações. Jovem, recebe esta palavra, estes adolescentes serão usados como combustível, aleluia, essa mocidade será usada como combustível, aleluia, as irmãs serão usadas como combustível, os ministros serão usados como combustível. Você é combustível, você é combustível do Senhor. Bata na mão do teu irmão e fala: você é combustível, você é combustível, você é combustível, você é combustível, você é combustível. Eita Deus, olha aí, aonde tem combustível começa a pegar fogo, aleluia, meu Deus. Aonde tem combustível, aleluia, tem incêndio. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Para você saber que isso é verdade, passa a mão assim no seu irmão e fala: eu sou combustível em você. Se ele for para pegar fogo, passa a mão no seu irmão. Levanta sua mão e adora Ele. Levanta sua mão e adora Ele. Aleluia. Levanta sua mão e adora Ele. A cama trilhada não quebrará. A cama trilhada não quebrará. Aleluia. 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 Alguém falou: nunca mais prega, nunca mais canta. Essa é uma pregação. Essa é uma mensagem de Deus aí. Essa é uma nova cântico aí. Deus está levantando cana quebrada aqui nessa noite. Já não chamará mais cana quebrada. Já não chamará mais cana quebrada. Glória a Deus. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Eu vou falar nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A cana quebrada não quebrará. Meu Deus. Aleluia.
nessa noite. Deus vai restaurar vidas aqui nessa noite. Canas que estão sendo trilhadas. Aleluia. O Espírito de Deus me faz saber que tem cana trilhada, que está até no site de relacionamento. E você é casado, eu tô quebrado mesmo, eu vou me afundar. Não. Deus vai restaurar a tua casa nessa noite. O teu casamento é de Deus. Saia desse site. Sai. Isso é tribulação. Sai em nome de Jesus. Não apagará o pavio que fumega. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando eu era pequeno, eu ainda sou do tempo que não alcancei energia elétrica. E minha amada, minha querida, minha saudosa mãe tinha um candeeiro em casa. Irmão, você é do tempo do candeeiro. Tem irmãos aqui que é do tempo do Orkut. Então, tamo junto. Não apagará o pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? É que não está aceso. Pavio é aquele pedaço de trapo retorcido em que você coloca dentro do candeeiro. E muitas das vezes eu vi mamãe pegar a calça jeans, cortar em umas tiras compridas e colocar dentro do lampião. Interessante que lá em casa, quando se acontecia do candeeiro não querer acender mais, era por causa do pavio, que já tinha consumido bastante. Interessante que lá em casa ninguém era crente, mas na minha casa nunca faltou azeite, ou seja, nunca faltou querosene, combustível. O pavio, minha mãe sempre improvisava, mas o azeite sempre tinha. Aí sabe o que Deus me disse? Na minha casa nunca falta azeite, meu filho. O pavio até fumega. E quando o pavio começa a fumegar, ele começa a exalar um cheiro forte, um cheiro ruim. Evangelista Alexandre, começa a soltar aquela fumaça negra, e o cheiro é insuportável. Quem aqui é do tempo do candeeiro? Oh, glória a Deus, fiquei contente agora. Já não estou sozinho. Aleluia. Minha irmã Sônia também, viu? Você não levantou a mão, mas você também é do tempo do candeeiro. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiquei meditando no texto, falei: Senhor, por que eu não consigo mais extrair nada daqui? O que é um pavio que fumega? Aquele pavio que quando falta azeite ele começa a fumegar. Ele já está queimado até o toco. Aleluia. Então ele começa a exalar um cheiro ruim. Ei, amados, não seja um pavio que fumega. Sabe, quando o pavio está fumegando, é falta de azeite. Ele queimou tanto, consumiu tanto o azeite. Aí eu fiquei: Senhor, agora eu entendi por que o Senhor deu a Mateus a parábola das 10 virgens. Não pode faltar azeite no lampião, na lamparina. Oh, glória. É por isso que o pavio começa a fumegar. Ai, Jesus, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. É por isso que começa a faltar mensagem. É por isso que começa a faltar inspiração. E agora começa aí na internet: bom, eu vou hoje pegar, deixa eu ver aqui. É pavio que começa a fumegar, está fumegando. Meu Deus. Aleluia. Isso aconteceu comigo uma vez, uma certa feita. Eu era jovem e eu comecei a pregar. Comecei o ministério de pregador. Mas só que eu era um pregador em que copiava a mensagem dos outros. Aleluia. E eu me lembro como hoje, pastor, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu copiei uma mensagem do pregador, esse
esse pastor é uma bênção, Gilvan Rodrigues. E eu lembro, até hoje nunca vou esquecer, os jovens já ouviram esse testemunho na escola bíblica. E a mensagem foi: Deus proverá. E ele pregou essa mensagem, eu ouvi na fita cassete ainda. Naquele tempo era fita cassete, aquelas fitinhas. E eu vi essa mensagem, copiei essa mensagem aqui no Jardim Capelinha, onde você congregava. E no final do culto, o diácono Marcelo, ele chegou em mim antes de eu descer no púlpito, pegou na minha mão e falou: varão, Deus é contigo. E sabe que o Espírito Santo falou ao meu coração: por que você está me limitando? Por acaso você está fumegando? Eu tenho muito para te dar. A mesma mensagem que eu dei para o pastor Gilvan Rodrigues, eu posso dar outra para você. Eu não quis fazer dois Gilvan Rodrigues, eu fiz um Gilvan Rodrigues e você, Antônio. E naquele dia eu vim do Jardim Capelinha, subi naquela rua e vim falando com Deus: Deus, a partir de hoje eu quero que o Senhor me use da tua maneira, do jeito que o Senhor quer. Glória a Deus. E a partir daquele dia, Deus colocou um mistério em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a me inspirar a pregar a palavra do Senhor. Eu comecei a ter revelação na palavra do Senhor. Ei, eu quero dizer uma coisa aqui para você que está nessa noite: pavio que está fumegando, ele não vai te apagar, não. Ele não vai soprar, ele não vai te apagar, ou seja, descartar você, não. Se o teu problema, pavio que está fumegando, é falta de azeite, nessa noite tem de sobra aqui na casa do meu Pai, na Assembleia de Deus, Ministério de Piraporinha. Eu vou falar onde eu congrego e aonde eu conheço o meu pastor e o Deus do meu pastor. Na Assembleia, Ministério de Deus de Piraporinha, ainda tem muito azeite para ser derramado, ainda tem muito pregador para Deus levantar, ainda tem muito cantor para Deus levantar. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu falei: Deus, por que eu não posso extrair mais nada daqui? Porque, Antônio, o pavio que fumega, aleluia, essa revelação vai ficar com o doutor Lucas. Doutor Lucas, sim. Mas de antemão vou te adiantar aqui: a minha igreja, os meus discípulos, é um exemplo de pavio que fumega. É mesmo, Deus é. Observa, quando eu chamei os 70, muitos saíram, foram expulsar demônio, voltaram se exaltando. Até os demônios sujeitam quando nós chegamos. Você viu lá? Aleluia, eu fiz, aconteceu. Aleluia. Mas chegou um certo homem que trouxe um filho em que se lançava no fogo, na água, e eles foram expulsar e não conseguiram. Aleluia. Chegou também um endemoniado de Gadara e eles não conseguiram expulsar. Aí sabe que Jesus falou para eles: ei, esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Aleluia. Eu fiquei: Deus, é verdade, era pavio que fumegava. Tem gente que não jejua, não consegue colocar a barriga no céu, como diz meu pastor. Aleluia. E chega e faz e quer que aconteça. Aleluia. E quer fazer acontecer. Não é por força assim não, meu amado. Não é por muito esforço assim não. Aleluia. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ter azeite na botija. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nessa noite, se falta azeite, aleluia, o dono do azeite vai derramar aqui nessa noite. Vai descer azeite aqui nessa noite. Vai descer azeite aqui nessa noite. Meu Deus, vai descer. Tira a tampa nessa noite. Tira a tampa nessa noite. Faz assim, ó. Tira a tampa nessa noite. Porque vai transbordar azeite na sua vida. Vai transbordar azeite na sua lamparina nessa noite. Não apagará o pavio que fumega. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pavio que fumega não consegue orar, não tem força para orar.
Eu é mesmo, Senhor. Mateus capítulo 26, quando Jesus chama então os discípulos para orar, antes dele se entregar aos homens, a Bíblia Sagrada vai dizer que então Jesus Cristo chama Pedro, Tiago e João, e ele ali vai orar. Olha, ficai aqui e velai comigo, glória a Deus. Eu vou orar, porque está chegando a minha hora. A Bíblia diz que então Jesus vai orar, e começa a orar constantemente, e quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo, pavio fumegando. Meu Deus, eu falei, Jesus, é verdade. Os discípulos eram um pavio que fumegava. E a Bíblia diz que então, pela segunda vez, vai Jesus orar e volta, e eles continuam dormindo. E aí a revelação do pavio fumegando, ficou para Evangelho de Lucas. Eu meditando sobre a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no 49, após Jesus agora reuniu os discípulos e disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Em outra língua, na minha linguagem, como diz o meu pastor, Jesus estava dizendo: olha, vocês ficam em Jerusalém, porque lá vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou acender esse pavio que fumega, aleluia. E eu comecei a meditar verdadeiramente. Os discípulos não tinham força para orar, eles não conseguiam jejuar, até negavam Jesus, aleluia, não conseguia expressar a identidade de Cristo sobre a sua vida. Pedro chegou até a negar a Cristo, Tomé chegou a duvidar, e eu falei: Deus, e aí como é que vai ficar? Aleluia. E aí Lucas, a revelação foi para Lucas, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, assentados no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, aleluia, e este vento soprou e encheu toda a casa. Eu falei: Senhor, não estou entendendo. Antônio, vem cá. Aleluia. Quando o pavio está fumegando, aquela fumaça não incomoda. Aleluia. Quando o pavio está fumegando, não tem apenas cinza, ele fumega, porque é somente cinza. Queimou tanto que só tem cinza. Eu falei: é verdade, Deus. Então essa revelação ficou para Lucas, no capítulo 2, quando o vento veemente veio e soprou e encheu toda a casa. Naquele momento em que o vento começou a soprar sobre todos em que estavam assentados no mesmo lugar, Deus falou: olha, naquele momento em que o vento estava soprando, eu estava retirando as cinzas. Ei! O vento do Espírito vai soprar aqui nessa noite para tirar cinzas, porque aonde tem cinza não pega fogo, minha amada. Aonde tem cinza não pega fogo, evangelista. Aleluia. É preciso tirar a cinza primeiro. Então o vento do Espírito soprou. Foi soprando sobre aquele lugar, foi soprando sobre os que estavam ali assentados. E quando as cinzas estavam sendo removidas, tem cinza sendo removida aqui nessa noite. A cinza está sendo removida aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que quando a cinza foi removida, aí então veio o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus representa azeite. E quando o Espírito de Deus desceu sobre a casa, já não havia mais cinza, agora havia, aleluia, pureza. Aonde houver, aleluia, aonde a cinza saiu aqui nessa noite, levante a sua mão direita comigo aqui nessa noite. Aonde as cinzas foram removidas aqui nessa noite, o Espírito de Deus vai começar a acender. Aonde as cinzas foram removidas aí nessa noite,
o Espírito de Deus vai começar a acender. Aleluia. Levante a sua mão direita para o céu nessa noite. Você que deixou de falar em línguas estranhas, se prepare para Deus colocar um mistério novo aí na sua vida nessa noite. Você que deixou de ter visão do céu nessa noite, se prepara para Deus abrir a tua visão. Você que deixou de ser usado na mão de Deus, aleluia, se coloque de pé por favor. Aleluia, 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 aleluia. Com sua mão direita levantada aos céus, oh, bendito seja o nome do Senhor. Aonde as cinzas foram removidas nessa noite, vai começar a acender, aleluia, vai começar a brotar novamente a restauração espiritual. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos aí, meus amados, feche os teus olhos. Oh, aleluia. A Bíblia diz: e soprou um grande vento que encheu toda a casa que estavam assentados. Eu falei: Deus, tu és lindo. O vento soprou, e a Bíblia diz que então todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse. E concederam. E o que me chama a atenção é no versículo seguinte, que diz: e que foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Quando o pavio acende, sabe o que acontece? Ele pega fogo. Aleluia. Meus amados, se você crê nisso ou não, eu creio. A Bíblia diz que eles olhavam para cima deles, e sobre a cabeça deles eram línguas de fogo. Ou seja, Deus começou a acender, aleluia, a igreja do Senhor naquele momento. As línguas de fogo que foram vistas, aleluia, pousando sobre cada um deles, aleluia, era um sinal que eles agora estavam acesos. E hoje no século 21, Deus ainda acende a chama que estava apagada. Então, se você crê nisso, levante a sua mão, aleluia, e comece a orar nessa noite. Levante a sua mão e levante o clamor a Deus nessa noite. Deus vai incendiar, aleluia. Ele vai acender línguas, Ele vai acender a chama sobre a sua vida aqui nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Ainda no ano de 2023, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, aleluia, que ainda Jesus Cristo